A gente vai falar hoje sobre dependência emocional nos relacionamentos. Que, na verdade, como a gente viu no BBB, parecia ser uma dependência emocional da Carla Dias para com o Arthur, né? Mas que essa dependência ela pode acontecer em outras situações da vida, não só em relacionamentos amorosos. Pode ser com o irmão, pode ser com mãe, com pai, com amigos, muitas vezes, né, Leão? Quando a gente se pega, de repente, dentro de uma relação dessa, é que a gente nem desconfia, de repente... Meu Deus, estou dependente. Exatamente, acontece com a gente ou com outras pessoas para com a gente. Exatamente. Vamos bater um papo muito legal com uma psicóloga logo mais, com a Pamela, mas antes, roda o VT. O Big Brother sempre dá o que falar. Até para quem não é fã do reality, é difícil ficar alheio às discussões dessa edição do programa. Um dos assuntos que chamou muito a atenção é o polêmico relacionamento entre Carla Dias e Arthur Piccoli. Depois de algumas investidas, uma flechada certeira fez com que a atriz se rendesse aos encantos do crossfiteiro. Não demorou muito para o clima de romance dar espaço para as inúmeras DRs, idas e vindas e muito chororô. O único casal da temporada passou mais tempo em crise do que em harmonia. Na opinião dos próprios colegas de confinamento, Carla estava muito mais envolvida do que Arthur e, por isso, ela não enxergava as atitudes controversas do crush. Eliminada no jogo da noite da última terça-feira, Carla ficou chocada com toda a situação e a proporção que tomou. Em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você, a ex-sister demorou para processar as informações e cair na real. Mas, por fim, agradeceu à apresentadora por mostrar a verdade. A dependência emocional é muito frequente em alguns relacionamentos e ela surge de uma maneira sutil, mascarada e rotulada como amor intenso ou paixão avassaladora. Não existe receita para relacionamento perfeito, mas algumas dicas podem ajudar para que ele seja saudável e feliz. Exatamente, vamos saber que dicas são essas, né? Quem tá com a gente por Skype é a querida Pamela Magalhães, psicóloga especialista em relacionamentos. Olá, Pamela, que saudade de você, tudo bem, querida? Olá, que prazer. Olá, oi, Leão, oi, Rê. Que muito delícia estar participando, poder contribuir para esse tema tão pertinente. Exatamente, afinal de contas é um tema que, mais um tema que entrou na nossa pauta, também pautado pelo BBB, que está trazendo assuntos interessantes para a discussão da sociedade, dos nossos comportamentos de uma forma geral, né? Agora, sem entrar muito especificamente no comportamento de um ou de outro dentro da casa, mas eu imagino que dentro de um reality show, dentro de um contexto onde emocionalmente a gente já fica um pouco mais carente, é mais fácil desenvolver algum tipo de dependência emocional, Pamela? Com toda certeza, eu acho que você diz a respeito do terreno, né? Sabe aquela história que para a gente ter um bom plantio, a gente tem que ver a terra? Então ali quando a gente tem uma terra mais fértil para um determinado plantio, acontece. Então se a gente pensar, todo mundo ali no reality, mais sensível, com as emoções mais à flor da pele, penso que as sombras, né, as feridas, elas tendem a se manifestarem. E claro, aonde há mais vulnerabilidade, alguns comportamentos de dependência, condutas abusivas, jogos, torturinhas, isso pode acontecer. Tanto quanto estratégia, e eu costumo dizer como a estratégia acaba ali escorregando no nosso emocional, né? Todo mundo tem as suas arestas, todo mundo tem seus buraquinhos. Ô, Pamela, eu fiquei pensando aqui agora, como é que se estabelece essa coisa da dependência? Quer dizer, o outro, ele se coloca como fundamental na sua vida e você aí acaba entrando nesse jogo? É isso? Você sabe, Leão, é muito boa a tua pergunta, porque assim, primeiro eu não consigo responder sem dar um passinho para trás e lembrar que nós, seres humanos, vivemos a incompletude, né, Leão? A gente está aqui sempre com aquela sensação que a gente tem que preencher algum buraquinho, né? Por isso que aquele livro, A Metade que Falta, ali fez tanto sucesso. Faz parte. Você acorda de manhã pensando o que você vai fazer, o que eu vou trazer para o meu universo para ele ficar mais colorido. E é assim que deve ser. Então, na verdade, as pessoas, eu costumo dizer que elas não definem nada sobre nós, elas nos provocam. E essas provocações
elas passam a ser aceitas e recebidas por nós conforme elas se encaixam nos nossos invisíveis. No caso da dependência, o que acontece? Existe uma incompletude, como de todos nós, só que o indivíduo ele não busca completar através de si mesmo. Ele sente um vazio absurdo. O movimento é sempre para o outro. O foco é sempre o outro. Por isso que eu pensei em até contar para vocês aqui, até pelo tempo, alguns pontos importantes, característicos da dependência. Por exemplo, eu ia perguntar justamente isso, se a gente consegue identificar, se a gente consegue isso. diagnosticar se estamos dependentes ou se tem alguém dependente da gente. Como é que a gente percebe Exatamente. isso? Vamos pensar em alguns pontos para a gente ser prático? Claro que não, claro que é difícil, que a gente tem que considerar um monte de coisa, mas vamos pensar em alguns pontos aqui. Se a maioria, quem estiver assistindo, entender, caramba, acontece comigo, depois eu conto também o que a gente pode fazer para isso. Então, existe uma necessidade imensa de controle por esse vazio que eu contei para o Leão, que existe, e que a pessoa, ela entende que ela precisa de alguém que ela elege, tá? Que pode ser mãe, pai, irmão, parceiro, amigo, não necessariamente um parceiro amoroso, tá? Então, essa necessidade de eu buscar no outro completar-me. Então, por isso, como eu entendo o outro como uma extensão minha, esse outro vira o quê? Ele vira alguém que eu me preocupo o tempo inteiro. Então, tem uma preocupação imensa. Por isso que o dependente emocional, ele confunde muito essa dependência com amor. Muitas vezes você fala pra ele, tá vendo, você tá dependente e tal. Ele fala, não, é que eu amo demais, eu amo tanto, eu me importo tanto. E nada é mais importante para o dependente que essa outra pessoa, ou com a sensação de ter controle e, entre aspas, uma sensação de certeza sobre o que o outro sinta, sobre o que o outro faça. E a gente tem também, paralelamente, uma autoestima bastante baixa, desequilibrada, uma dificuldade imensa de tomada de decisão, insegurança, baixa de autoconfiança e o principal, uma dificuldade de olhar para si e se ver sozinho, tirando o estigma do sozinho, aceitar a própria companhia como a melhor do mundo. Então, para sair dessa, a pessoa precisa resolver todas essas questões antes de conseguir resolver essa dependência emocional, né? Senão ela vai continuar sendo dependente, se não for de uma pessoa, ela vai transferir isso para outra depois, né? Isso mesmo, porque a dependência, ela tá nela, é uma forma de ser e estar no mundo. Então, não adianta só a gente falar os sintomas aqui e não dar uma luzinha no fim do túnel, né? Então, acho que é importante você primeiro começar a reconhecer a dependência. Então, quem assistiu, ouviu e falou, meu Deus, eu sou, já entenda que você deu um passo em prol da sua melhora. Eu me conscientizei que isso está acontecendo comigo. Então, me conscientizo, busco ajuda, busco um processo de psicoterapia, vou ler sobre, vou ver mais programas que falem sobre o que você puder fazer. E as dicas que eu dou, primeiro para você escutar, depois para internalizar. A gente não consegue ter certeza absoluta sobre ninguém, nem sobre nós mesmos. Então, que a gente foque mais na gente, que a gente se centre mais no que nós sentimos e que nós podemos explorar no nosso mundo. Aprender a dar limites para o outro conforme eu entendo os meus contornos, os meus próprios limites e as minhas regras. Cuidar para não viver tanto de passado e nem ficar pegando o outro como parâmetro do que somos, nos influenciar demais pelos outros. E o principal, se responsabilizar pelas emoções e se alinhar e ir se tornando mais íntimo da própria companhia e perceber que esse exercício te gera descobertas maravilhosas. Eu até jogo a bola para vocês, o que vocês já não descobriram que sozinho é possível, como é bom aquele momento com você, né? Eu acho que é um exercício que muita gente está passando, tem gente que nega um pouco, mas eu penso ser fundamental. Uma coisa que eu noto também, quando você está nesse estado de dependência, né? Você fica, aquilo que se fala, a gente fica meio cego, né? Que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a expressão está dizendo outra, né? E você não percebe isso. Você está tão envolvido, né? Está tão dependente, né? Que você não percebe a expressão do outro, por exemplo, né? Isso aconteceu muito aí no jogo, né? E quem está de fora está vendo, né, com mais clareza aquela situação, justamente por não estar envolvido emocionalmente, e por mais alertas que as pessoas façam,
A pessoa não enxerga, né? Não adianta, ela tá meio cega Existe mesmo. algum jeito da gente deixar de ser tão besta assim nessa hora? Você sabe que vocês estão falando e a gente fala do jogo, eu fico pensando quando a gente percebe isso acontecer, né, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com um amigo querido, como é difícil a gente, você não vê, tá na sua cara, ele não quer, olha, tá sendo cínico, tal. Na verdade, Leão, isso acontece porque nós estamos imersos no nosso desejo. O dependente, ele não está enxergando o outro. Ele está enxergando uma extensão daquilo que ele precisa. Então, a partir do momento que o dependente entendeu que ele ama aquela pessoa, que aquela pessoa é fundamental para ela, para ele, tudo o que aquela pessoa fizer fora do que respeita o desejo não é computado. O indivíduo está realmente intoxicado por aquilo que ele quer. No reality, vocês perceberam muito bem como haviam algumas cenas em que estava escancarado, mas ela não conseguia ver. Porque ela via aquele indivíduo que ela construiu, ela idealizou. Sabe aquela história de que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você? É mais ou menos nessa ideia. Então não adianta a gente chacoalhar não e querer abrir os olhos à torta direito, porque é uma escolha inconsciente do dependente esse formato. Um caminho bem importante é quem quiser ajudar alguém que esteja passando por isso, é contribuir para essa pessoa lembrar quem ela é. Quanto mais forte, quanto mais ela entender que ela tem amigos, quanto mais ela se aproximar do próprio mundo, quanto mais ela se fortalecer, menos ela se tornará, Leão, aquilo que você acabou de falar. Uma pessoa que vai ficar cega e se contentando com migalhas afetivas. Qualquer coisinha que o outro faz, uma besteirinha, o dependente faz assim, tá vendo? Olha, nossa, por isso, olha lá. Não quer demonstrar, não consegue, é o jeito dele, é o jeito dela. Tá mais fácil desenvolver dependência emocional agora? O terreno está mais fértil com esse cenário de pandemia, de isolamento social, Pamela? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que quem não tiver com as emoções desorganizadas em algum nível... É marciano, é algum ET. Está completamente fora de órbita, né? Nós estamos vivendo uma atmosfera de ansiedade, de medo, de perdas. Tá todo mundo apreensivo, desesperado. Quem não tá é porque tá negando. Desculpa falar, mas é o que eu penso. Eu acho que conscientes do que nós estejamos sentindo e também afinados com o que aconteça no mundo, a gente vai entrando em contato sim com as nossas impotências, porque está todo mundo se sentindo impotente, mas ao mesmo tempo a gente pode olhar para essas emoções. Quando a gente encara o que está se passando aqui dentro, a gente consegue lidar e nos acolher com mais carinho, com mais cuidado. Senão a gente vai estourar em cima do outro, a gente não vai saber de onde vem a ansiedade, de onde vem a irritabilidade. E quando a gente entende um pouco sobre o que se passa, isso nos dá... É engraçado dizer isso, mas isso nos remete paz. E é interessante que a gente, quando a gente coloca essa questão da dependência, a gente sempre se coloca como o dependente, né? Mas, quer dizer, a gente pode ser também o vampirizado. O que faz a pessoa se depender de si, né? Por que a gente tem essa tendência? Quer dizer, é uma coisa de proteção que a gente tem? Se colocar sempre como a vítima, né? Não como... Eu acho que é legal o que você fala, porque eu vejo dois conceitos sobre o que você traz. Eu nem sei se você pensou nisso, mas isso me desperta. Primeiro que na relação de dependência, o dependente, ele não necessariamente e nem a todo momento, ele é a vítima, tá? O dependente, ele é invasivo, muitas vezes ele é perturbador, em muitos momentos ele está sofrendo, mas como ele vai perdendo parâmetros, ele também tende a não respeitar os limites do outro. Ele está imerso ali, né, naquele desejo, na sua insegurança, na necessidade de se completar no outro, e ele vai sequestrando, esse termo é muito comum, ele sequestra o outro. Então, há um sofrimento nas duas perspectivas. Então, ele pode sim ser abusado por estar vulnerável, então tem as torturas psicológicas e tudo mais, mas ele também pode ser abusivo.
Tá? A outra coisa que eu trago é que muitas interações de dependência emocional, nós temos que considerar a existência da codependência, tá? Então, eu sou dependente. O que é o dependente? Eu entendo que eu preciso de alguém para viver, né? O outro é o ar que eu respiro, o colorido da minha vida, a razão da minha existência. E o codependente que faz essa duplinha, quem ele é? Ele é alguém que precisa sentir que alguém dependa dele. Então tem uma espécie de gozo nessa interação. Por isso que eu falo, quando alguém chegar para você e falar, eu tô com esse doente, esse meu namorado é um louco, é um doente. Eu digo assim, a gente só fica bastante tempo, um tempo razoável com alguém doente, quando a gente também está adoecido. Por isso que é importante não jogar tudo nas costas de alguém e também pensar um pouco sobre as nossas próprias questões e a nossa parcela de contribuição para a interação. E a dependência, ela não necessariamente acontece exclusivamente em relacionamentos amorosos, né, Pamela? A gente pode ter uma dependência de amigo ou ter uma amiga extremamente ciumenta que não permite que você abra o seu campo social, né? Isso pode acontecer em outras instâncias também, né? Com certeza, a resposta é sim. Se tem a dependência emocional com mãe, com filho, com filha, com irmão, com tio, com amigo, com parceiro amoroso. E até acho interessante a gente observar que todos nós tivemos ali na nossa infância, pelo menos a grande maioria, um grande amigo, uma grande amiga, e também é muito comum grandes decepções com a amizade, grandes decepções. Porque quando nós somos mais novos, pela nossa pureza e, obviamente, por nós estarmos ainda vaziozinhos aqui dentro, né? A gente põe num amigo tudo. Esse meu amigo é um pedaço de mim. E aí, com o tempo, a gente vai se frustrando, porque, obviamente, a gente cresce, né? O amigo vai tendo outros interesses, outras vontades, a imaturidade existe, né? Natural ali, dentro de uma perspectiva que a gente entenda da completude, mais normal para a idade. E aí, os rompimentos, muitas vezes, são abruptos, porque existe essa relação da dependência, né? A criança, ela coloca, ela projeta ali no amigo tudo que ela entende que precisa para si. Vai levar um tempinho para esse processo de maturação. É uma coisa interessante, tem a ver, por exemplo, a questão física com essa coisa da dependência, porque no caso, por exemplo, daí do jogo, o Arthur é um cara grandão, fortão e tal, ela é pequenininha, blá, né? Eu mesmo tenho as minhas fantasias e eu posso dizer que eu sempre tive essa fantasia com alguém forte que fosse me proteger. Uma proteção, né? Isso Sim. tem a ver com isso? Muito legal a tua pergunta. Em alguns casos, sim, e em outros, não, porque vai depender muito da sua internalização afetiva. Acho importante você trazer esse conceito, né, das projeções do que figura os nossos desejos e necessidades, porque se nós dermos um passo atrás, nós temos a internalização dos nossos afetos na nossa primeira infância ali, na fase de desenvolvimento, que a gente, de acordo com o tipo de apego que nós temos com os nossos cuidadores, né, que hoje a gente tem tantas configurações familiares, depende muito desses modelos, inclusive para eu ter essa projeção futuramente. Até dando um exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenha precisado muito do afeto de uma mãe que era pequenininha, e essa mãe não me dava, ela não me dava. Mais tarde, eu posso projetar numa imagem de alguém pequeno, numa mulher pequena, por exemplo. E isso está no meu subconsciente, mas para mim aquilo representa a força que eu precisei e não tive. Por isso que é sempre tão importante a gente se analisar, né? Ou então pedir ajuda, como é o caso da pergunta da Rosana, para a gente encerrar. Ela diz que sente isso, mas não é cegueira, porque a gente sabe o que está acontecendo e tem consciência que a pessoa não é adequada, mas não consegue se afastar. Ela diz, como conseguir isso? Só com terapia? É a pergunta da Rosana. Sou suspeita, né, Rosana? Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga clínica, eu sempre acho que a psicoterapia é o melhor caminho, mas também tenho consciência que em muitos momentos não é possível por N razões. Eu acho que é importante tomar cuidado com esse lugar, viu, Leão, viu, Rê? Esse lugar assim que eu sei o que acontece comigo, eu tenho consciência do que acontece comigo, mas eu não sei fazer nada sobre. E muitas vezes as pessoas têm esse discurso há anos, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que fala isso, sobre vários aspectos da vida. Então esse lugar ele pode se tornar uma zona muito preocupante, como uma areia movediça, que você percebe onde está, mas não encontra forças para sair daí. Para você encontrar forças, você precisa fazer esse trabalho de reconhecer em si recursos e principalmente espaços viáveis para que você tenha uma relação afetiva. O outro que surge na sua vida, ele é uma escolha. E uma escolha
ela vai vir de acordo com o que você entende aqui que caiba. Quando eu escolho pessoas indisponíveis, é porque o meu espaço aqui é muito pequeno. Quando eu escolho pessoas possíveis, é porque eu já estou inteira e eu entendo que esse alguém é alguém para eu compartilhar uma vida e não alguém que vai ser responsável pela minha felicidade. Olha que Que bárbaro. legal. Por isso que o caminho do autoconhecimento é tão importante, né? Para que a gente, nesse caminho de crescimento e autoconhecimento, não seja nem o abusivo, o abusador e nem o abusado, né? Para que a gente consiga ir buscar saúde, né, nas nossas relações também. Pamela, obrigada, viu? Que papo delicioso que a gente Nem teve. me fale, ficaria com vocês um tempão. Muito obrigada pelo convite, viu? Me sinto honrada de participar do programa. Nunca tinha participado desse programa, sempre muito do Mulheres. E é um prazer. E vocês são os amores, acompanho os dois. Obrigada pela Inclusive, no oportunidade. Mulheres, a gente teve vários papos deliciosos lá também já, né, Pamela? Obrigada mais uma verdade. vez. Quem sabe na próxima você vem pessoalmente aqui, né? Pra Com gente bater muito esse papo. prazer. E quero comer também essa comida maravilhosa que eu acompanhei aqui. Fiquei babando. Boa, Pamela. Obrigada, minha linda. A Pamela Magalhães, que é Obrigada. psicóloga especialista em relacionamentos, você faz contato através do @psipamela, PSI Pamela, e tem também um canal no YouTube que com certeza tem conteúdos incríveis para você assistir, Pamela Magalhães no YouTube também. Obrigada, minha linda. Um ótimo dia. Até a Obrigada. próxima. Beijo. Muito bom. Até já.